porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a doutrina da salvação, tá? Nós vamos ler alguns textos, então segure sua Bíblia ali que a gente vai ler mais textos, né? A martiologia ou doutrina do pecado e a soteriologia, que é a doutrina da salvação, apesar de antagônicas, são intimamente relacionadas. A martiologia revela que a natureza pecaminosa de Adão afetou toda a humanidade, excluindo assim a todos do reino de Deus. Efésios 2:3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E no Salmo 51:5 também Davi fala, né, que minha mãe me concebeu no pecado e tal. Então ele está falando da natureza pecaminosa do homem, que através de Adão veio ao mundo. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um só homem entrou a morte. Então, por Adão entrou a morte. E aí todos estão debaixo desta condenação da morte. Então, quando Adão pecou no Éden, digamos que o pecado passou no DNA humano. A consequência mais grave do pecado qual é? A morte. Adão foi criado para ser eterno. O homem era para ser eterno. E Adão pecou, então ele teve a morte física, que não era para existir, e a pior morte, que é a espiritual, que é a separação eterna de Deus. Então, a consequência do pecado foi a morte. E a morte, então, passou para a humanidade. Então, todos nós, como diz o texto, eram, por natureza, filhos da ira. Então, o homem veio, por causa do pecado, ele veio com isso, com essa natureza pecaminosa. E aí, então, o homem precisa de um novo nascimento. Efésios 2:1 diz aqui: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. E daí no versículo 12 ele diz assim: porque naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, antes de nós aceitarmos Jesus, nós estávamos, diz o texto aqui, estávamos estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o pecado, ele fez isso com a humanidade. O pecado, ele nos separou de Deus e é inevitável, então, que por causa da natureza e dos pecados cometidos diante de Deus, se precisa de perdão e escapar da condenação eterna. A soteriologia, por sua vez, revela a providência divina para que o homem não venha a perecer, pois Deus não deixou de amar a humanidade. João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, apesar do homem ter pecado, apesar do homem ter destruído o sonho de Deus para a humanidade, Deus continuou amando o homem. Deus continuou amando o homem. E Ele amou tanto que Ele deu Jesus, Ele deu aquele que poderia salvar de novo a humanidade, né? Resgatar de novo a humanidade. Então, nós vamos ver algumas coisas da doutrina da salvação. A doutrina da salvação se
estrutura sobre 3 fundamentos. São 3 fundamentos que estruturam a doutrina da salvação. A graça de Deus, que é o versículo que a gente leu, né, no começo. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa de Jesus e sua obra redentora, que deve ser aceita pela fé na suficiência do sacrifício de Cristo. Então, são essas 3 estruturas que se mantêm a doutrina da salvação. A primeira base da salvação, que é a graça de Deus, sendo impossível para o homem, escravo do pecado, pagar o preço do seu resgate. Jesus assumiu o escrito da nossa dívida, né? Não pagamos nada, mas a salvação não é de graça, ela é pela graça. Pois o preço de uma alma é muito caro. Vamos ler. Alguém abra para mim 1 Coríntios 6:20. Então, assim, a salvação, ela começa sempre por Deus, pela graça de Deus, pelo seu amor por nós, pela humanidade, porque Ele amou o mundo. Pode ler, pastor. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprado por preço, né? Então, a salvação, ela teve um preço. Ela foi pela graça, ela não é de graça, ela teve um preço. Um preço que humanamente nós não podíamos pagar. Nós, humanos, nós não podíamos pagar o preço pela nossa salvação. O nosso resgate, a nossa dívida era impagável. Quem já viveu uma dívida impagável? Às vezes, né, acontece das pessoas adquirirem uma dívida que é impagável. Elas não têm como pagar. Às vezes ela faz uma dívida, vem a falência e outras coisas acontecem e a pessoa não tem como pagar a dívida. Mesmo que ela trabalhe a vida toda, ela não vai conseguir pagar aquela dívida. Então, com relação ao homem, era mais ou menos isso. O homem foi se enchendo de pecado, né? Ele corrompeu a natureza divina que ele tinha dentro dele, por causa do pecado, e adquiriu, então, a natureza maligna, porque a Bíblia diz que nós somos maus. Jesus disse isso. Então, não há como contestar, foi o próprio Jesus que disse que nós somos maus. Nós perdemos a natureza de Deus e adquirimos uma natureza má. Então, nós contraímos uma dívida impagável para nós. Por quê? Porque o homem, ele não consegue se manter puro sozinho, sem Deus. O que acontece com o homem sem Deus? Qual que é a lógica de nós sem Deus? É pecar cada vez mais. Ao invés de nós nos santificarmos, o homem sem Deus, ele vai se contaminando, se sujando cada vez mais. Então, não teria como o homem vir e pagar esse preço, essa dívida que ele mesmo adquiriu, né? Então, Jesus, pela graça, nós somos salvos, mas teve um preço. Então, o que é graça? Graça é dom imerecido. É algo que a gente não merecia, mas alcançou. Então, se fosse ver pela humanidade em si, se Deus olhasse para o homem com um olhar que fosse sem o olhar dele de amor, nós não merecíamos a graça. Ele mandar Jesus pagar um preço tão alto por nós tão pecadores. Se o olhar de Deus para o homem não fosse o de João 3,16, de amor, nós não teríamos resgate da nossa alma. O homem realmente ele não merece a salvação. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, então ele vem com a graça, que é o dom imerecido, e nos resgata na pessoa de Jesus. Então, nós sempre temos que ter isso em mente. Foi a graça. Eu não merecia a salvação. Os meus atos eram atos de quem não merecia a salvação. Então, isso exclui
muitas vezes o pensamento que alguns têm de que, eu sou uma pessoa boa. E às vezes tem muita gente tentando enganar-se a si mesmo, dizendo assim, mas eu sou uma pessoa boa, o pecado que eu cometo não é tão grave, porque eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Então, tenta enganar-se a si mesmo para não abandonar o pecado, dizendo assim, mas eu sou uma pessoa boa. E eu posso continuar com esse pecado, porque, no geral, eu sou bom. É só esse pecadinho. Então, é uma desculpa que as pessoas acham para não deixar o pecado. Mas, se nós avaliarmos a humanidade, nós não somos bons. Nós não somos bons. E nós precisamos da graça de Deus. E foi a graça de Deus que me alcançou. Então, a salvação não tem méritos humanos. Por isso que eu não posso dizer, porque eu sou uma pessoa boa, o céu está garantido para mim. E tem muitas pessoas achando isso, que elas têm direito à salvação por ser pessoas boas. E não, irmãos, é pela graça, é porque Jesus veio. Então, a salvação, ela não tem nada a ver com o homem, ela tem a ver com Deus e com a graça de Deus. Então, as pessoas têm a parte do homem, que nós vamos falar daqui a pouco, tem. Mas nós sempre temos que lembrar, eu sou salvo porque Deus me amou. E Ele me amou tanto que Ele deu Jesus por mim. Porque méritos eu não tinha. Eu não tinha. Nós não temos méritos da salvação. Nós temos graça. A graça de Deus. Então, nós temos que lembrar disso, porque a gente sempre tenta se colocar na posição de merecedor. Sabe qual que é o perigo da gente se colocar na posição de merecedor? É que a gente começa a achar que tem direitos. A gente começa a extrapolar, então, não, mas eu isso, eu aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. É como fala, eu sou tão bom, o meu pecado, o que tem de mal? É só um pecadinho. Nós, humanamente, nós temos uma facilidade em tornar os nossos pecados bem pequenininhos. Quando nós não entendemos a graça de Deus, nós gostamos do pecado, então a nossa tendência é tentar diminuí-lo, fazer ele, mas é tão insignificante, Deus vai se importar com uma coisinha assim? Nós esquecemos que o pecado fez com que Jesus viesse e morresse na cruz. O pecado, ele é gravíssimo. A consequência dele é morte. A consequência do pecado é a morte. Então, o pecado na nossa vida, ele deve ser, como eu falo sempre, acidental e não proposital. Então, nós precisamos saber que a salvação, ela teve um preço muito alto e foi por amor a nós. E quando nós entendermos este amor, nós vamos valorizar mais a nossa salvação. Com o passar do tempo na nossa vida cristã, é uma tendência a gente esquecer um pouco da importância da salvação. Quando a gente aceita Jesus, está vivendo, como dizem, o primeiro amor, né? Aquela primeira experiência com Jesus, né? Aqueles momentos de sentir o alívio do pecado, né? De sair aquele peso que estava sobre nós. Então, há uma alegria no nosso coração tão grande e a gente vibra com a salvação. Mas, com o passar dos anos, a gente parece que vai esquecendo um pouquinho do quão importante é a salvação na nossa vida. E a gente vai se acostumando com a salvação e passa, então, a não valorizar tanto algo tão importante. A coisa mais importante que há na nossa vida, que é a salvação. Então, nós somos salvos pela graça. A segunda base da salvação é o Jesus Cristo histórico. Ele é o Deus que se fez carne, né? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o Verbo? O que é o Verbo? A palavra, né? Como que as coisas foram criadas lá em Gênesis? Pela palavra. E disse Deus, um texto que mostra, né, e o Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra, que era Jesus, que estava no céu, desceu e se fez carne. Então, Jesus, ele veio, ele conviveu com os discípulos, ele foi julgado por um tribunal humano e mesmo sem pecado foi condenado à morte. Ele diz lá em João 10:18 que ninguém o matava, ele mesmo se entrega, né? Por amor, então ele se entregou. Pode ler, pastor, já achou? Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, Jesus, ele se entregou voluntariamente. Foi voluntária a sua morte. Ele passou, então, aqui por essa terra, ele ensinou a sua palavra, as pessoas conviveram com Jesus, viram Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus. Ele se tornou algo visível, palpável, humano, porém sem pecado, né? E ele, então, voluntariamente se deu por nós, né? Ele, sem pecado, sem ter feito nada errado, foi condenado à morte. Né? Pior condenação que pode haver para alguém é ser condenado à morte, né? Qualquer outro tipo de condenação, por mais grave que seja, mesmo uma prisão perpétua, não é tão grave quanto a morte, porque não há mais chance. A pessoa condenada à morte vai morrer e acabou. Jesus, ele veio, então, e ele é o único que conseguiu fazer essa ligação entre o homem e Deus que havia se perdido lá no Éden. No Éden, o que nós vemos? Deus vinha todo dia falar com Adão. Deus tinha um diálogo com o homem. Deus conversava com o homem. Deus convivia com o homem ali. E esse era o propósito de Deus. Ter essa intimidade com o homem. Mas por causa do pecado houve uma separação entre Deus e o homem. E essa volta do homem para Deus só se dá através de Jesus Cristo. É só através de Jesus. Não há outro meio do homem chegar a Deus sem passar por Jesus, né? Hebreus 9:15 diz assim: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, Jesus, ele é essa ligação entre Deus e o homem. É importante a gente pensar por que o homem se distanciou de Deus ou pecou, né? Então, lá no Éden, o homem vivia na presença de Deus, na intimidade com Deus, tinha uma vida diária da presença de Deus. Tinha tudo o que precisava para uma pessoa viver feliz, viver bem. E quando a tentação chegou, corrompeu a mente da Eva, né? E disse assim: mas vocês serão como Deus, conhecereis o bem e o mal. O bem eles já não conheciam? Eles já conheciam o bem. Então qual que era a proposta maligna? Você quer conhecer o mal? Só que não foi assim que ele apresentou. Ele apresentou: vocês serão como Deus. Olha só a estratégia maligna. Essa estratégia ele usa até hoje. Ele não mostra o que ele está realmente fazendo. Ele mostra algo: nossa, vocês serão como Deus. Ele não mostra: vou te apresentar o mal, hein? Vou te apresentar o mal. Então, a escolha de Deus para nós foi o bem. E a escolha do próprio homem para si foi o mal.
E essa estratégia maligna que foi usada lá no Éden é usada até hoje. E as pessoas se tornam insatisfeitas na sua caminhada com Deus. Tem a presença do Espírito Santo, tem uma vida de paz, de comunhão com Deus, mas não se satisfaz porque fica olhando as coisas terrenas, humanas, buscando satisfação nessas coisas. E não há satisfação nessas coisas, gente. Não há. Então nós precisamos entender que a estratégia maligna não mudou. Ela continua nos oferecendo as coisas distorcidas. Não chega dizendo, você vai se lascar lá na frente, hein? Se você fizer isso, vai se lascar lá na frente. Não, chega assim, como Deus vocês serão. Só apresenta algo bom daquilo que é mal. Nós precisamos ser sábios, ter o discernimento de Deus, para que nós não venhamos a cair na mesma cilada que foi armada aqui para Adão e para Eva, que eles caíram no pecado, para que nós não venhamos nos abrasar no pecado. Qual foi o destino deles? A saída do Éden. Porque o endurecimento do coração veio. E muitas vezes nós sofremos os danos de um coração duro. Porque nós sabemos que nós estamos errados, mas nós não queremos admitir. Nós sabemos que nós pecamos, que nós erramos verdadeiramente, mas nós gostamos, parece, daquela situação. Então nós precisamos tomar cuidado para que as coisas apresentadas por este mundo não sejam a cilada do diabo para nos afastar de Deus. A terceira base da salvação é a obra redentora, conforme as Escrituras. A redenção consiste no fato de que Jesus veio ao mundo, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia com muitas provas. 1 Coríntios 15, do 4 ao 8, diz assim: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiros de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então, a terceira base da nossa salvação é nós reconhecermos que Jesus, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. E isto tem provas. Ele foi visto por muitas pessoas depois de ressurreto. Então, a Bíblia, ela não é um livro de faz de contas. A história de Jesus não é uma história inventada humanamente. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e as pessoas viram ele ressurreto. Muitas pessoas viram. Os apóstolos viram, diz que quase 500 outros irmãos viram. E depois Paulo teve um encontro com ele. Então, Jesus, ele apareceu depois de morto. Ele provou que ele tinha ressuscitado, palpavelmente, não foi algo inventado, não. As pessoas viram Jesus ressurreto. Não só os 12, mas mais pessoas testificaram que ele tinha ressuscitado. Então, Jesus, ele veio como um sacrifício único e completo, né? Cumprindo toda a lei cerimonial. O que era a lei cerimonial? Ela consistia na morte de um cordeiro, né? Sem mancha e sem defeito, o qual era oferecido pelo sumo sacerdote para a remissão dos pecados. Então, era assim, você tinha cometido um pecado, você tinha que pegar um cordeiro, sem mancha, quer dizer, branquinho, sem defeito, não podia ter defeito nenhum, tinha que ter uma idade apropriada, tinha um monte de regras, né? E você tinha que pegar esse cordeiro, levar ele para o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote ia sacrificar esse cordeiro pelos teus pecados. Mas somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, que era onde Deus se manifestava.
A pessoa que tinha trazido o animal ali, ela não tinha acesso aonde Deus se manifestava. Só o sumo sacerdote. A pessoa, ela entregava aquele animal para ser sacrificado, mas ela não podia ir lá e conversar com Deus. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. Jesus, ele é o nosso cordeiro, né? Nós cantamos e falamos muito sobre isso. Jesus é o nosso cordeiro. Ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro, ele se entregou como um cordeiro, né? Para ser morto. E a lei dizia que precisava que o sumo sacerdote, então, fizesse o sacrifício. Quem foi que entregou Jesus? Armou e fez tudo para que Jesus fosse morto. Os sacerdotes, irmãos. Os sacerdotes. Mas os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Eram as pessoas que deveriam levar o povo a Deus. O sacerdote, ele tinha essa função extraordinária de levar o povo a Deus, de levar o sacrifício do povo a Deus, de levar as petições do povo a Deus, porque só ele podia entrar no Santo dos Santos. Então, ele tinha mas eles sabiam quem era Jesus. Mas Jesus ameaçou a sua posição, porque aqui eles estavam totalmente corrompidos. Deus tinha se calado por 400 anos quando Jesus veio. Eu costumo falar que quando Deus se cala, o povo se corrompe. O homem se corrompe. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, irmãos, vai haver corrupção em nosso coração. Isso é certo. Isso é uma realidade. Toda vez que o homem deixa de ouvir Deus, ele vai se corromper. E aqui os sacerdotes estavam todos já corrompidos quando Jesus veio. Mas precisava que o sacrifício fosse feito pelo sacerdote, porque era isso que a lei dizia. Só o sacerdote podia sacrificar. Foi o sacerdote que levou Jesus à morte. Através de Roma, mas né? Quem armou para Jesus ser morto foram os sacerdotes da época. Então, ele veio como um cordeiro, ele subiu na cruz, e então, através deste sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue ali, o sangue inocente, como era do animal. O animal não tinha pecado, mas o sangue dele cobriu o pecado da pessoa que cometeu. Jesus, ele veio como um cordeiro. O seu sangue derramado na cruz, ele não só cobriu o meu pecado, como o animal fazia. O sangue de Jesus, ele limpou o meu pecado, ele tirou o meu pecado. Agora, antes o pecado era só, digamos assim, jogado embaixo do tapete. Se escondia o pecado. O pecado estava aqui, e aí você sacrificava com o animal, e o sangue do animal cobria o seu pecado. Jesus não, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, ele tirou o nosso pecado. Ele nos limpou por completo do pecado. Então, é esta a base da nossa salvação. Então, a base da nossa salvação é esses 3 pilares: a graça, Jesus Cristo e a sua morte e ressurreição. Esses são os 3 pilares da salvação. E esses são os únicos pilares da salvação. Nós não podemos acrescentar mais coisas a isso. E o que Jesus fez ali na cruz, então, por nós, né? Através do seu sacrifício, ele abriu o caminho, então, para que o homem entrasse no Santo dos Santos. Que antes só o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Quando Jesus morreu ali na cruz, diz que o véu do templo se rasgou. O véu separava o lugar santo do Santo dos Santos. Diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E esse véu, quando se fala em véu, você imagina o véu, esse tecido fino que se usa hoje. Não, não. O véu do templo era uma cortina muito reforçada, muito grossa, muito difícil de ser rasgada. Ela tinha as especificações que o próprio Deus deu de como fazer. Era algo pesado, difícil. Não se rasgava facilmente.
Mas na hora que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Quer dizer, agora o acesso a Deus que o homem tinha perdido lá no Éden voltou. O homem agora novamente tem acesso a Deus. Em Isaías 53, do 4 ao 7, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus, ele nos deu acesso agora para falar com Deus a respeito dos nossos pecados e de nossas necessidades. Agora nós podemos chegar diante de Deus sem precisar de um sumo sacerdote. Eu posso chegar diante de Deus e confessar os meus pecados diretamente a Ele. Eu não preciso mais matar um animal para que o sangue dele, então, seja testemunha que eu estou assumindo o meu pecado. Eu não preciso que alguém faça. Eu chego num homem e falo, olha, peça para Deus me curar. Eu não preciso, porque agora eu tenho esse livre acesso de novo com Deus. Eu posso chegar diante de Deus e pedir, confessar os meus pecados e também pedir sobre todas as minhas necessidades. Tudo aquilo que eu preciso de Deus, eu posso fazer agora entre eu e Deus. Jesus fez isso na cruz. Jesus fez isso por nós na cruz. Ele nos deu, então, essa nova chance de comunhão com Deus que o homem tinha perdido. Então, nós não precisamos mais de nenhum tipo de coisa para chegarmos até Deus. Nós não precisamos mais do sacrifício do animal, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que venha até Deus clamar por nós. Não, irmãos, agora Jesus tornou possível nós termos acesso a Deus. Porque Deus é santo, não é isso que a Bíblia diz? E nós éramos pecadores. Não tinha como Deus se aproximar de nós, pecadores. Mas através do sangue de Jesus ali na cruz, então Deus consegue agora nos ver. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê, nós estamos... Tem um texto que eu não me lembro agora, fala que nós estamos escondidos em Jesus, né? Deus nos olha através da cruz. Ele nos olha através de Jesus agora. Quando Jesus olha para Magda, ele vê Jesus na frente da Magda. Então, ele pode olhar para Magda, porque o pecado da Magda foi tirado. Então, mesmo a Magda continuando humana, né, e falha, Deus consegue ver a Magda, porque na frente dela tem Jesus. A santidade de Deus continua a mesma, ele continua santo. Mas nós nos tornamos acessível a Deus por causa que agora sobre nós está o sangue de Jesus. E é esse sangue que faz com que Deus possa nos ouvir. Então a salvação é muito mais maravilhosa do que muitas vezes a gente coloca. Ela é muito mais abrangente do que às vezes a gente coloca como a salvação. Pelo sacrifício de Jesus que nós somos salvos. A salvação, ela depende de Jesus. Tem muita gente falando que todos os caminhos levam a Deus. Quem já não ouviu isso, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos. É só Jesus que leva a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Não há outro meio.
Não há outra possibilidade de salvação para o homem. Não há. Nenhum tipo nem se a gente só fizer o bem a nossa vida toda, nós não alcançamos a salvação. Porque a salvação, ela precisa passar por Cristo. Não há outro meio de salvação. Então, nós precisamos entender isso. Porque senão nós deixamos de valorizar a salvação. Quando nós colocamos outras coisas como acessível, né? Falando, né, da liberdade que nós temos de falar com Deus. A gente conversamos com bastante pessoas, né? A gente veja o sofrimento de pessoas. Aí a gente veja, né, a falta do conhecimento. A falta de conhecer, né, a palavra, de participar dos estudos. Até mesmo pessoas que estão sempre na igreja, mas você vê um sofrimento. Está vendo a importância do estudo, né? A importância de ler a palavra de Deus, né? Porque não é só você estar na igreja que você vai adquirir todo esse aprendizado. Você tem que participar, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que ouvir, né? Então é importante. Às vezes a gente fala assim, eu sei como é. Mas você acaba no esquecimento, que você acaba, né, não lembrando que você sabe. Porque até esse tempo atrás, às vezes o cansaço, né, o estresse acaba deixando você no esquecimento. E eu comecei a ficar angustiado, eu perdi a sono, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí você começa a orar, você começa a lembrar do que você já sabe. Você vai vendo, por que eu estou sofrendo se eu sei o remédio? Aí você, olha, eu já sabia. E o estresse, a canseira, te deixa você com uma venda nos seus olhos, né, e você não consegue lembrar. Exatamente isso, irmãos. A gente tem visto essa dificuldade. Por exemplo, nós estamos aqui hoje num estudo bíblico, mas é só esse número de pessoas que tem na nossa igreja? Tem pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, que se tornam meramente religiosos. Acho que só vir no culto de domingo já fez, digamos, o suficiente. Mais ou menos 120 nós temos no domingo, nos cultos de domingo. Mas no estudo bíblico e na oração nós não vemos as pessoas. Por quê? Porque não dão importância para a palavra de Deus, para a oração, que é a base, irmãos, da nossa fé. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para a verdade me libertar, eu primeiro tenho que conhecer. Eu primeiro preciso conhecer, para daí ela me libertar. Porque se eu não conheço, ela não vai fazer efeito na minha vida. E assim é a oração. Eu preciso orar. Pode falar, Karine. A gente luta contra o pecado, né? E vamos supor que eu tenho pecado, aí eu sei, e aí eu abandono ele. No outro dia, vai vir outro pecado para mim lutar? Na minha vida cristã nunca vai acabar. E esse pecado, ele vem porque Satanás vem trazer ele para mim? Ou porque uma vez que Jesus morreu, eu sou liberta. Mas hoje eu me arrependo de um pecado e eu venço ele. Aí no outro dia, ou no mesmo dia, a minha carne ou vai ter outro pecado para eu ter que vencer de novo? Sim. Ou a gente vence essa luta? A luta nossa contra o pecado é uma luta constante. É todo dia. É todo dia. Por isso que fala que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia, né? Todas as manhãs. As pessoas levam as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, levam para o lado assim de bênção. Mas a maior bênção que nós podemos ter é que todo dia, nós cantamos, né, um hino aqui que fala, todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia, irmãos, o pecado, porque nós vencemos, mas a nossa carne, o pecado não é o diabo. Nós temos que entender que o pecado, ele é fruto da nossa concupiscência, é fruto da carne. E Satanás usa, então, o desejo da carne para nos tentar. Então, todo dia nós temos uma luta contra o pecado. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que lutar
contra o pecado todo dia. A gente vence um, nós matamos a nossa carne. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa brava, nervosa, irada. Sabe aquela pessoa que se ira? Muito bem. A Bíblia diz que eu tenho fruto do Espírito e é mansidão. Mas eu preciso colocar em prática essa mansidão na minha vida. E isso é um processo, né, irmãos? Porque ninguém é irado num dia, no outro dia vira um cordeirinho. Não é. Que bom se fosse, mas não é, né, gente? É um processo. Então, quanto mais, como Noel falou, quanto mais eu aprendo de Deus, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais eu vou entendendo o processo de me tornar manso. E aí, de repente, aquela pessoa irada, nervosa, se torna manso. Eu venci a ira, eu venci a minha carne. Só que a minha carne não é só ira. A minha carne tem lascívia, prostituição, e, né, tem lá as coisas da carne, né? Em contraponto, tem todas as obras do Espírito, mansidão, domínio próprio, tal, né? Então, todo dia, como é um processo, todo dia eu vou vencendo uma falha da minha carne, por se dizer assim, através da palavra. Por isso, como o Noel falou, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu consigo pôr em prática na minha vida as obras do Espírito Santo. E se eu não conheço, acontece exatamente o que o Noel disse. Estou dentro da igreja, mas não estou alegre, não estou feliz, estou vivendo tribulação, angústia, que às vezes viver uma angústia porque você está vivendo um problema é uma coisa, mas às vezes você vive angustiado. Não é por um problema específico, você não consegue ser feliz, você vive angústia diariamente, né? Isso mostra que você não está com tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Momentos de angústia é natural. Agora, uma angústia constante tem algo errado. Então, nós precisamos conhecer a palavra, porque é através da palavra de Deus que nós vamos, então, aprendendo a vencer essas coisas da carne. E a palavra de Deus, a salvação de Deus, quando ela é compreendida, então ela nos traz a alegria da salvação. Pode falar, missionário. Eu vou dar um pequeno exemplo. Seria maravilhoso se a gente tomasse só um banho por ano, né? Seria maravilhoso ficar sempre limpo durante o ano todinho. Mas todo dia nós temos que tomar banho, né? Você vê, uma pessoa que não se banha, ela mendiga, né? Ela vive jogada, para ela está tudo bem, ela está acostumada com aquela forma. Mas assim como nós temos que tomar banho todos os dias, assim é o pecado, ele vem sobre a nossa vida e todos os dias. Jesus falou para Pedro, vou ter que lavar teu pé. Aí Pedro falou, não, Senhor, não sou digno que o Senhor lave meu pé na ceia, né? Jesus falou, olha, se eu não lavar teu pé, tu não é digno de mim. Ah, Senhor, me dá um banho todo. Olha ele, então me dá um banho. Jesus falou, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Né? Então, é a palavra que vai nos limpando. Quanto mais eu tenho contato com essa palavra, mais vai sendo revelado de Deus e mais limpo eu vou ficando. Mas os nossos pés, todos os dias, têm contato com a terra. Jesus está falando, os pés sim. Até ele vir, né? Nós não somos mendigos que não tomamos banho nunca. Mas os nossos pés, todos os dias, estão tendo contato com a terra. Então, é esses pés que tem que ser lavados todos os dias. Todos os dias pelo sangue de Jesus. Só isso. Muito bom o exemplo que o Isa deu. Irmãos, pensem assim, né? Como o Isa colocou o banho, né? O mendigo, ele está tão acostumado com a sua sujeira que para ele é normal. Normal aquele cheiro ruim, é normal aquela... Para ele é normal. Nós, antes de Jesus, nós estávamos tão acostumados com o pecado que era normal o pecado na nossa vida. A gente não sentia nosso fedor. Porque era natural. Nós aceitamos Jesus, no momento que a gente aceita Jesus, Jesus vem e tira o nosso pecado. Tira toda aquela podridão de nós, joga fora. O que acontece agora? Nós nos tornamos limpos. E aí a gente vê como é bom estar limpo. Que delícia estar limpinho. E aí o que acontece? Quando nós pecamos agora, a gente aquela sujeira começa a incomodar.
eu não consigo ficar sujo de novo. Eu preciso me limpar, nem que seja só o pé, né? O corpo está limpo, mas o pé está sujinho, eu preciso me limpar. Então, hoje, depois que a gente conhece Jesus, o pecado, ele tem outro gosto para nós. Antes, ele tinha um gosto, era natural. A gente fazia e achava que estava bom. Hoje, não. Hoje, ele nos... Opa, tô sujo, preciso me limpar. Assim, eu quero dar só um exemplo de mim. Quando eu batizei, eu sempre achei assim, nossa, Deus fala, né? Vai falar comigo. Eu achava que, nossa, agora estou batizada, Deus vai falar comigo. Aí, só que assim, hoje eu sei que Deus falava comigo, mas eu não me escutava, eu não percebia, por ignorância. Aí batizei, vinha no domingo, e depois que eu comecei a vir aos sábados, foi um divisor de águas. Assim, mudou, porque daí eu comecei a conhecer mais a palavra, eu comecei a vir aos estudos, eu comecei a ver a igreja de outra forma, que eu vinha ao domingo, escutava a palavra, mas ainda faltava alguma coisa. Aí depois, quando eu comecei a vir ao estudo, aquilo começou a abrir, aí eu comecei a fazer os devocionais, e assim, eu era uma pessoa bem irada, bem pisou no meu calo. E hoje eu percebo, aí eu comecei a escutar Deus muito, muito. Hoje eu percebo que eu vou fazer alguma coisa, fala, Carol, ainda eu não sabia, muitas vezes eu falava assim pro pastor, eu falei, pastor, aconteceu isso, aí lá dentro de mim falou, Carol, tá errado. Aí ele falava, é o Espírito Santo. Já tive momento de eu mirar, e na hora, assim, já falar, Carol, nossa, Senhor, perdão, eu tô errada, eu não devia ter feito. Mas isso foi acontecendo depois que eu comecei a conhecer a palavra, que eu comecei a estudar. Eu sei que assim, não é nem 1% do ideal o que eu faço, que eu vou melhorar muito ainda. Mas depois que eu comecei a estudar, a participar do estudo, a conhecer a palavra, eu comecei a escutar Deus. Que Deus já falava, eu não escutava, eu errava, eu pecava, eu sofria e não entendia o porquê que eu estava sofrendo. Aí hoje eu olho e falo assim, nossa, eu sofri tudo aquilo lá atrás e eu não precisava, porque Deus me alertou, Deus me avisou, mas eu não escutei. Eu não acho que é assim, eu vou fazer do jeito que eu acho. E hoje, assim, eu sou uma pessoa 90% mais tranquila, ainda tem uns 10% que eu preciso melhorar, Deus está trabalhando em mim, mas eu sei que vai mudar. Mas tudo só mudou depois do estudo e dos devocional. Ainda às vezes eu leio assim, eu faço devocional, mando para o pastor, falo, nossa, acho que não tem nada a ver o que eu falei. Aí o pastor fala, não, Carol, tá ótimo, não sei o que. Aí eu vou pensar, eu falo assim, aí eu achei que não tinha nada a ver. Só que daí durante a semana acontece alguma coisa que aquilo que eu fiz no devocional eu tenho que aplicar no meu dia. Porque aquilo que eu aprendi no devocional eu tive que aplicar para eu não errar ou para eu não pecar. Ainda peco, ainda erro, mas estou no caminho. Glória a Deus, irmãos, é isso. Vocês viram que a gente sempre está falando aqui da importância do estudo dos devocionais? A gente enfatiza muito. E olha, irmãos, isso que a Carol falou é nítido para nós. É nítido o crescimento de quem ouve aquilo que a gente fala, de quem faz devocional, de quem vem nos estudos, de quem... É nítido o crescimento que tem em comparação com as pessoas que não fazem. Aqueles que só vêm no culto de domingo. Irmãos, digamos, vocês estão anos-luz na frente de pessoas que às vezes têm 15 anos de igreja. Não são recém-convertidos, são pessoas de anos e anos e anos dentro da igreja, mas que não quer ouvir a voz de Deus. Que nem a Carol falou, Deus falava, mas ela não queria ouvir. E ela podia ter evitado tanta coisa na vida dela se ouvisse Deus. Mas é isso que acontece conosco, é o nosso lado humano. A gente não quer ouvir Deus. E aí a gente não ouve também as pessoas que... Porque nós estamos aqui ministrando para vocês, qual que é a nossa glória? É levar vocês a Deus. Nós estamos cumprindo o papel do sacerdote, que é levar o povo a Deus. Não existe mais nada. Agora, a salvação é individual. É vocês que têm que querer. Não adianta eu, o pastor, missionário, ficar... A decisão de ter uma vida com Deus é particular de cada um.
mas que nós auxiliamos no crescimento de vocês espiritual, a gente auxilia sim. E quem quer esse crescimento, busca conhecer a Deus. E como que a gente conhece a Deus, irmãos? É só aqui. Não tem outro método. Não é internet, não é Google. Entende? É de experiências, Carol, que a gente vai conhecendo Deus, que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. É de andar junto com Deus. É de ir. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas você precisa conhecer. Você precisa conhecer, porque sem conhecimento, a verdade está ali, mas ela não te liberta. Quantas pessoas têm a Bíblia em casa? Eu acho que aqui no Brasil, vamos falar aqui no Brasil, eu acho difícil uma casa que não tenha Bíblia. Pode estar lá, jogada, esquecida, mas todo mundo tem uma Bíblia em casa. Mas por que não transforma a vida das pessoas? Porque está lá, irmãos. A verdade está lá, mas elas não conhecem a verdade. Então, ela não faz o efeito que ela tem que fazer. Para ela libertar, você precisa conhecer. E como que a gente conhece? Estudando. Devocional, que a gente sempre está falando aqui. Então, a gente precisa, esse estudo da palavra. Quem se dedica na palavra? O Fernando é novo convertido, o Rogério é novo convertido, são os mais novos aqui. E os devocionais deles são, ó, de vez em quando o pastor está ouvindo lá, eu pego uns trechinhos dos devocional e eu fico muito feliz de ver como eles têm, já assim, ó, tão pouco tempo já tem crescido tanto na palavra. E vejo gente com 10, 15, 20 anos de igreja que pararam no tempo, irmãos, porque deixaram de estudar. A importância de estudar a palavra. Pode falar, Fernando. Assim, o que o irmão Noel falou e a Carol falou, eu passei essa semana, o pastor tem acompanhado aí. Assim, eu recebi uma proposta de emprego e eu estava na dúvida de como agir. Aí eu não sabia o que fazer. Pedi para o pastor uma orientação, o pastor me disse o que eu tinha que fazer. Só que assim, eu ainda passei uma semana com aquele negócio dentro de mim, porque eu tinha dado minha palavra para outra empresa, né? E aí, o pastor me orientou, eu falei, não, é isso que eu tenho que fazer. Só que aquele negócio ficou dentro de mim, que, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu dei minha palavra, como que eu vou falar que não? E aí a Eliane percebeu a angústia que eu estava, a pastora falando da angústia, eu lembrei disso. Aí ela pegou e me mandou uma passagem da Bíblia, Deuteronômio 28. E eu, na hora do meu almoço, peguei a Bíblia, que fica no meu carro, e li. Aí eu falei, comecei a ler aquilo lá, comecei a chorar. E falar, o que é a minha palavra perto da palavra de Deus? Aí acabou tudo aquela angústia. Então a importância. E eu tinha para mim, a Bíblia para mim era um livro como outro qualquer. Eu lia a Bíblia como se eu estivesse lendo qualquer livro. E hoje para mim, tanto é que as duas que eu tenho foi ela que me deu. E hoje para mim a palavra de Deus para mim tudo na minha vida hoje é guiado por ela. E graças a vocês também, né? Eu agradeço o pastor e a pastora e todos aqui que dia a dia só tenho aprendido cada vez mais com vocês aqui. Dela, onde eu vou, ela vai estar comigo. Amém. É isso, irmãos. A palavra de Deus, ela transforma. E quando nós nos decidimos, então, usar esta verdade que está à nossa mão e procurar conselho. Em quem que você procura conselho? Nos seus líderes. Eles são a pessoa que Deus colocou para te ajudar. São as pessoas que Deus colocou para justamente te auxiliar na hora da necessidade. Na hora que você não entende alguma coisa, na hora que você precisa. Então, irmãos, a Bíblia, ela transforma nossas vidas. E esse trabalho é do Espírito Santo. É Ele que faz trabalho dentro de nós. Que nos mostra, né? No momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra na nossa vida. Antes de nós aceitar Jesus, nós líamos a Bíblia e era, que nem o Fernando diz, era como ler qualquer outro livro. Mas agora não.
Agora que nós temos o Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, nós temos o olhar de Deus sobre a palavra dele. Nós temos o próprio Deus nos ensinando da palavra dele. É totalmente diferente a leitura. Mas tem muito cristão perdendo, e perdendo muito, por não conhecer a palavra de Deus. Vive em angústia, vive em depressão, vive em tristezas que não precisaria viver se dedicasse à palavra. Pode falar, pastor, já encerra então. Se a vida com Deus, ela nos livra das angústias, né? Nos salva do pecado, da ira vindoura, né? E nós sabemos tudo isso porque está escrito. Por que nós continuamos pecando, como disse a Karina? Que amanhã nós vencemos um hoje, amanhã tem outro, e depois tem outro. Por que nós continuamos pecando? Pelo mesmo motivo que aconteceu lá no Éden. Nós não nos satisfazemos com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos fez. Nós não nos satisfazemos. E muitas vezes nós somos ingratos na nossa vida com Deus, nós somos ingratos com Deus. Porque Ele faz, e parece que nunca nos satisfaz. E nós queremos sempre que Deus esteja fazendo, e não nos satisfazemos. Nós precisamos parar e analisar na nossa vida. Eu realmente entreguei a minha vida para Jesus? Eu realmente me satisfaço com Cristo? Cristo realmente me satisfaz ou eu preciso de mais alguma coisa? Então, muitas vezes, essas insatisfações que levam a nós buscar coisas do pecado, parece que só Cristo não nos satisfaz, para que nós venhamos nos preencher com alguma coisa do mundo também. O melhor de Deus, o melhor do mundo. Não existe isso. Ou nós vivemos a palavra de Deus e somos salvos, ou nós continuamos perdidos buscando as coisas do mundo. A palavra de Deus, ela não é para ser um afago para o nosso coração. Esse é o Espírito Santo que faz. A palavra de Deus nos confronta. E diz, você está errado, como disse a Carol, né? Você está errada. Você não devia ter feito. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos dizendo, você está errado, hein? E muitas vezes, quando nós repreendemos alguém, a pessoa fica bicuda. O que isso mostra? A pessoa não quer a correção de Deus. Ela quer, tá rebelde mesmo, só quer as coisas que quer viver à vontade. E não é assim vida com Deus. Vida com Deus, ou eu me submeto à palavra de Deus e cumpro a sua palavra, ou senão vou viver aqui lá no Éden, né? Vivia no paraíso insatisfeita. Onde você viu isso, gente? Tinha a paz, a alegria, o gozo, tudo na sua vida era perfeito. A íntima comunhão com Deus todos os dias, e não estava bom? Queria ser que nem Deus? Essas nossas insatisfações levam-nos direto para o pecado. Tiago 1,14 diz que a nossa cobiça, né? O pecado é fruto da nossa cobiça. Nós pecamos porque nós queremos aquilo que não deveríamos querer. Desejamos aquilo que não deveríamos desejar. E nós cedemos a nossa própria vontade. Porque Deus não tenta ninguém, diz o texto. Então, e aí muitas vezes nós jogamos, é o diabo. Não é o diabo, não. Seja realista. É a tua própria vontade. É a tua própria vontade que te levou ao pecado. Então, a Eva tinha tudo para se livrar do pecado, mas ela desejou o pecado. Então, é erro nosso. Nós precisamos ter essa consciência. Se eu cair, a culpa é minha. Fui eu que quis. Eu desejei. E aí nós vamos para o arrependimento. Porque se nós ficarmos achando culpados, nós vamos, muitas vezes, não nos arrepender, cair e não nos arrepender do pecado.